Oi, meu nome é Rafael Gomes E meu nome é Isabela Gonçalves. e nós somos do terceiro B do Colégio Canadá. Nós vamos apresentar o trabalho sobre o período da ditadura militar no Brasil. Na década de 60, o mundo estava dividido entre dois ideais, capitalistas dos Estados Unidos e comunistas da União Soviética. A América Latina se encontrava a favor do capitalismo estadunidense, porém foi com a implantação do comunismo em Cuba que os Estados Unidos ficaram em alerta com o destino da América Latina. Em 1964, o atual governo era do João Goulart, também conhecido como Jango. O país enfrentava uma grave crise econômica, o que fez com que a população se encontrasse insatisfeita com o atual governo. Um dos projetos do presidente era da reforma agrária, que tinha como principal objetivo a redistribuição de terras não utilizadas de latifundiários para pequenos produtores. Isso fez com que a elite brasileira se revoltasse contra o atual governo. As atitudes de João Goulart foram vistas pelos Estados Unidos como atitudes comunistas, o que fez com que o país apoiasse qualquer movimento que fosse contra o governo. Os militares e a elite brasileira compartilhavam do sentimento estadunidense, o que fez com que no dia 1º de abril de 1964, o golpe militar fosse posto em prática. Jango é instruído a não revidar, pois a Marinha Americana estava no litoral brasileiro, pronto para reprimir qualquer movimento contrário ao golpe. Sendo assim, Jango resolve renunciar ao seu cargo para evitar um derramamento de sangue em uma guerra civil. Com a renúncia de Jango, os militares precisam o mais rápido possível decidir quem vai ser o seu representante. Porém, as eleições diretas estavam sendo inviáveis, pois corria o risco de algum representante comunista se eleger. Com isso, é criado no dia 9 de abril de 1964 o Ato Institucional número 1, que previa o fim das eleições diretas e o início das eleições indiretas, fazendo com que os próprios militares decidissem quem seria o seu próximo governante. O primeiro presidente do Brasil na época da ditadura foi Humberto de Alencar Castelo Branco, que criou o Ato Institucional número 2, que permitia apenas 2 partidos, o Arena, que representava os militares, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que representava a oposição. Também foram criados o Ato Institucional número 3, que permitia as eleições indiretas também para governador. Além disso, foi criado o Ato Institucional número 4, que começava a criação da Assembleia Constituinte por militares, o que facilitava na criação de novas leis. O segundo governo da ditadura militar foi do Arthur da Costa e Silva. Nesse período, se intensificaram as manifestações contra o atual governo, inclusive a morte do Edson Luiz de Lima Souto, que foi morto violentamente por policiais, virou símbolo da violência da ditadura. Neste período, também foram criados movimentos artísticos, como a Frente Ampla, onde artistas como Caetano Veloso e Chico Buarque usavam da música para expressar a sua indignação com o atual governo. Foi no governo do Costa e Silva que houve a implantação do Ato Institucional número 5, onde há a diminuição do poder judiciário e o aumento do poder executivo. Essa diminuição faz com que o judiciário não possa se opor ao Ato Institucional número 5. Nesse governo também houve a exclusão do habeas corpus, que fazia com que qualquer pessoa pudesse ser presa sem nem ao menos ser julgada. Com a censura da mídia, ninguém podia se opor. Então surgiram as guerrilhas, que eram movimentos contrários à ditadura. Os guerrilheiros assaltavam bancos e carros fortes para poderem financiar suas ações. Alguns desses guerrilheiros estão na nossa política até hoje, como Dilma Rousseff e José Dirceu. Costa e Silva teve um AVC. Quem assumiria no seu lugar era o seu vice, Pedro Aleixo. Mas ele não era militar, então se ele assumisse, a ditadura iria acabar. Então os militares aplicaram um golpe dentro de um golpe, implantando o Médici no seu lugar. O governo de Médici foi o auge da repressão, também conhecido como Anos de Chumbo. Foi daí que a crise econômica deu origem ao milagre econômico, onde começaram a vir investimentos internacionais e começou a ter mais investimentos estatais em setores como educação, saúde, etc. Também deu origem aos grandes investimentos na construção civil, como a rodovia Transamazônica e a ponte Rio-Niterói. Entretanto, foram desviados milhões de reais nessas obras. Sendo o Brasil a 8ª economia do mundo e tendo acabado de ganhar a Copa do Mundo de 1970, o governo promoveu propagandas ufanistas, como Brasil, ame ou deixe, para enaltecer a ditadura militar. Chegamos então no governo Edgar. A década de 70 foi marcada pela crise do petróleo, onde a economia começou a cair junto com o PIB do país
E as inflações começaram a subir, fazendo com que a população ficasse cada vez mais descontente. Com isso, o MDB, que é o partido opositor, começou a receber muito mais votos. Outro símbolo importante da ditadura foi a morte do jornalista Vladimir Herzog. Ele foi chamado para fazer um boletim de ocorrência na polícia e desapareceu. Os militares anunciaram que ele tinha se suicidado, o que era claramente uma mentira, o que fez com que o povo se enfurecesse. Foi também no governo de Geisel que houve a revogação do AI-5. O último presidente do período ditatorial brasileiro foi o Figueiredo. No governo dele, houve a criação da Lei da Anistia, que perdoava os crimes cometidos por militares e opositores. Houve também o retorno do pluripartidarismo. A Arena, que era o partido dos militares, virou o PSD. O MDB, que era o partido da oposição, virou o PMDB, o PDT, o PT, o PTB e entre outros, que ainda atuam no governo atual. Um movimento muito importante foi o Diretas Já, de 1983, que era a favor da emenda Dante de Oliveira, que era a volta das eleições diretas, o que claramente não foi aprovada. Um fato interessante é que em uma foto de quando o presidente foi fazer um discurso em Belo Horizonte, foi ignorado por uma menina. Essa foto virou símbolo da luta contra a ditadura. Com o fim do mandato do Figueiredo, Tancredo Neves iria assumir o seu lugar, mas ele morreu por problemas de saúde. Com o partido MDB, que é o opositor, se fortalecendo, os militares viram que não valeria mais a pena se impor e colocar mais um governante militar. Então, o seu vice, José Sarney, tomou posse do poder, sendo o primeiro presidente a ser eleito fora da ditadura. Mesmo depois dos fatos apresentados e sabendo que o período da ditadura foi prejudicial à população, ainda existem representantes do povo que acreditam que, na verdade, a ditadura foi boa, sim, para o povo. O que, na verdade, não foi. Como, por exemplo, o deputado Jair Bolsonaro. Olha o que ele disse em uma entrevista. Então vamos começar falando a verdade, que nós podemos discutir o que foi o período militar. Qualquer governo tem coisa errada. Até a nossa família tem, por que não vai ter num período de 20 anos? Agora, que época maravilhosa, você podia ir para a rua com segurança, a tua família era respeitada, o policial era policial. Para encerrarmos, fique com uma das músicas mais importantes da luta contra a ditadura, que é do Geraldo Vandré e que contém imagens reais do acontecido. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A fome em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor
seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição.